Vivemos em uma geração marcada por ruídos, pressa e decisões superficiais. Todos os dias somos desafiados a escolher em quem confiar, no que acreditar e qual caminho seguir. Em meio a tantas vozes, promessas vazias e atalhos sedutores, surge uma pergunta essencial: como permanecer firme quando tudo tenta nos afastar do nosso propósito? Este vídeo não é apenas mais um conteúdo para ser assistido. É um convite para uma reflexão profunda sobre fé, coragem e direção espiritual. Se você já se sentiu pressionado a desistir, tentado a negociar valores ou confuso sobre o sentido da sua caminhada, então esta mensagem foi preparada exatamente para você. Aqui não falamos de motivação passageira, mas de fundamentos sólidos que sustentam a vida quando as circunstâncias se tornam desafiadoras. Há momentos em que seguir em frente exige mais do que força emocional. Exige convicção, identidade e alinhamento com algo maior do que nós mesmos. Ao longo deste vídeo, você será levado a encarar questões que muitos evitam. O que sustenta a fé quando não há aplausos? De onde vem a coragem para permanecer verdadeiro quando a pressão aumenta? Como discernir o propósito em meio às provações e às vozes contrárias? Este não é um conteúdo para quem busca respostas rápidas ou fórmulas fáceis. É uma chamada para quem deseja amadurecer espiritualmente, fortalecer suas convicções e compreender que desafios não são sinais de fracasso, mas oportunidades de alinhamento. A fé que transforma não nasce da ausência de conflitos, mas da decisão consciente de permanecer firme, mesmo quando o caminho parece solitário. Este vídeo foi pensado para despertar sua consciência espiritual e provocar uma mudança de perspectiva. Aqui você não encontrará uma narrativa distante, mas princípios vivos que se aplicam à realidade que você enfrenta hoje. Cada reflexão foi construída para ajudar você a entender que propósito não é conforto e coragem não é impulsividade. Existe um chamado mais profundo para aqueles que se recusam a viver de forma rasa, que sabem que foram criados para algo maior e não aceitam reduzir sua fé a palavras vazias. A verdadeira transformação começa quando paramos de buscar aprovação externa e passamos a viver com convicção interna. Se você sente que chegou o momento de fortalecer sua caminhada, de alinhar sua fé com decisões práticas e de compreender que propósito exige posicionamento, então permaneça conosco até o final. Este vídeo é um divisor de águas para quem deseja viver com clareza, firmeza e direção. Não se trata de religião superficial, mas de entendimento espiritual que gera estabilidade, discernimento e autoridade interior. Prepare-se para ser confrontado, edificado e encorajado a avançar. O que você está prestes a ouvir pode redefinir a forma como você encara seus desafios, sua fé e o propósito da sua vida. A fé que permanece no deserto é aquela que não depende de aplausos, resultados imediatos ou circunstâncias favoráveis. É a fé que se sustenta quando o cenário é árido, quando as respostas parecem atrasadas e quando a sensação de solidão se torna real. O deserto não é apenas um lugar de escassez, é um ambiente de revelação. É ali que somos confrontados com aquilo em que realmente confiamos. Quando tudo o que nos sustentava externamente é retirado, resta apenas a verdade interior da nossa fé. Muitos imaginam que o deserto seja um sinal de abandono, mas na realidade, ele é um instrumento de fortalecimento. É nesse espaço silencioso que aprendemos a ouvir com clareza, a discernir com profundidade e a depender de forma genuína daquilo que é eterno. No deserto, as tentações não surgem para nos destruir, mas para revelar a solidez das nossas convicções. A fé madura não se constrói na facilidade, mas na resistência. É nesse período que somos pressionados a transformar princípios em escolhas práticas. Quando a escassez grita, somos tentados a buscar soluções rápidas. Quando a espera se prolonga, somos levados a questionar se vale a pena continuar.
A fé que permanece não se apoia em emoções momentâneas, mas em decisões firmes. Ela escolhe confiar mesmo quando não vê, obedecer mesmo quando não entende e avançar mesmo quando o caminho parece incerto. Permanecer no deserto é um ato de coragem espiritual, pois exige abrir mão do controle e descansar na fidelidade de Deus. O deserto também expõe nossas prioridades. Ele revela se buscamos mais os benefícios da fé ou o relacionamento que ela oferece. Quando não há reconhecimento, quando ninguém está observando, quando o progresso parece invisível, a fé verdadeira continua de pé. Ela não precisa de plateia para existir. É nesse contexto que aprendemos que fé não é apenas acreditar em algo, mas permanecer fiel a alguém. A ausência de conforto nos ensina que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas na convicção interior de que não caminhamos sozinhos. Mesmo quando tudo parece estagnado, há um processo silencioso acontecendo. A fé que permanece no deserto também nos prepara para novos níveis de responsabilidade. Antes de qualquer avanço, há um tempo de alinhamento. Antes de qualquer visibilidade, há um período de formação. O deserto nos esvazia do orgulho, da autossuficiência e da dependência humana. Ele nos conduz a um lugar de humildade, onde aprendemos que não somos sustentados pela nossa força, mas pela graça. É nesse lugar que a fé deixa de ser teórica e se torna prática, viva e transformadora. Cada dia no deserto constrói raízes mais profundas, capazes de sustentar uma fé que não se abala diante das tempestades futuras. Se você está atravessando um deserto, este não é o fim da sua jornada. É um processo necessário para que sua fé seja refinada, fortalecida e purificada. Permanecer não significa estagnação, significa preparação. A fé que permanece no deserto emerge mais consciente, mais firme e mais alinhada com o propósito. O silêncio, a espera e a escassez não são perdas, mas ferramentas que moldam o caráter espiritual. Ao final desse caminho, a fé já não depende do que se vê, mas do que se crê. E essa fé, uma vez fortalecida, se torna inabalável, capaz de permanecer em qualquer cenário, independentemente das circunstâncias. A coragem para ser quem Deus chamou não nasce da autoconfiança, mas da clareza de identidade. É a coragem de permanecer fiel ao chamado, mesmo quando isso significa confrontar expectativas, quebrar padrões e desapontar pessoas. Muitos confundem coragem com ousadia momentânea, mas a verdadeira coragem espiritual é silenciosa, firme e constante. Ela se manifesta quando escolhemos a verdade em vez da aceitação, quando preferimos a obediência ao conforto e quando permanecemos alinhados com o propósito, mesmo sabendo que isso pode gerar resistência. Ser quem Deus te amou exige mais do que palavras, exige posicionamento interior e coerência entre fé e prática. Assumir quem você é em Deus é um dos maiores desafios da caminhada espiritual. Isso porque a identidade definida sempre confronta ambientes acomodados. Quando alguém decide viver de forma íntegra, expõe, mesmo sem intenção, aquilo que os outros preferem ignorar. A coragem espiritual não busca confronto, mas inevitavelmente o provoca. Não por arrogância, mas por fidelidade. É nesse ponto que muitos recuam, tentando ajustar sua identidade para se encaixar, suavizar a verdade para evitar rejeição ou silenciar o chamado para preservar relações. No entanto, toda vez que fazemos isso, pagamos um preço interior alto, a perda da paz, da clareza e da convicção. A coragem para ser quem Deus te amou também envolve falar no tempo certo e muitas vezes permanecer em silêncio quando a explicação seria apenas uma tentativa de autoproteção. Nem toda a oposição exige resposta. Algumas exigem apenas constância. A maturidade espiritual nos ensina que não precisamos convencer a todos,
mas precisamos permanecer fiéis. Coragem não é levantar a voz, mas sustentar a verdade com equilíbrio. É seguir adiante sem a necessidade de validação externa, confiando que a aprovação que realmente importa já foi concedida. Essa coragem é testada principalmente em ambientes familiares, próximos e conhecidos, onde se espera conformidade. Ser quem Deus chamou nesses contextos exige firmeza emocional e espiritual. É mais fácil ser autêntico longe do olhar de quem nos conhece, mas o verdadeiro teste ocorre quando somos chamados a permanecer íntegros onde somos constantemente observados. A coragem espiritual se revela quando escolhemos não negociar valores para preservar conforto social. Ela entende que identidade não é algo que se adapta conforme o ambiente, mas algo que permanece, independentemente das circunstâncias. Ser quem Deus te amou também significa aceitar que nem todos compreenderão sua postura, suas escolhas ou sua caminhada. E tudo bem, a coragem espiritual não depende de entendimento coletivo, mas de convicção pessoal. Quem vive com identidade definida não precisa se justificar o tempo todo, pois sabe quem é e por que faz o que faz. Essa clareza traz estabilidade interior e liberdade emocional. A pessoa deixa de viver refém da opinião alheia e passa a caminhar com leveza, mesmo em meio à pressão. Essa parte da jornada nos ensina que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão consciente de não permitir que o medo governe as escolhas. É seguir adiante mesmo com receio, mantendo o coração alinhado e a consciência em paz. A coragem para ser quem Deus chamou gera autoridade espiritual, não porque impõe, mas porque transmite coerência. Quando identidade, fé e prática caminham juntas, a vida se torna um testemunho vivo, e essa coragem, uma vez fortalecida, sustenta o chamado em qualquer cenário, permitindo que o propósito continue avançando, mesmo quando o caminho se torna estreito e desafiador. O propósito verdadeiro nunca é barato, nem confortável. Ele carrega um preço que precisa ser compreendido antes de ser vivido. Muitos desejam o significado, a realização e o impacto do propósito, mas poucos estão dispostos a lidar com o custo que ele exige. O preço do propósito não está ligado a perdas materiais apenas, mas, sobretudo, a renúncias internas. Envolve abrir mão de expectativas pessoais, de planos próprios e, muitas vezes, do desejo de ser compreendido por todos. Viver com propósito significa aceitar que nem todos caminharão com você, que algumas portas se fecharão e que certos ambientes deixarão de fazer sentido. Esse processo, embora doloroso, é necessário para que o propósito permaneça puro e alinhado com aquilo que foi estabelecido por Deus. Quando alguém decide viver o propósito, inevitavelmente enfrenta a existência. Isso acontece porque o propósito confronta as zonas de conforto, expõe incoerências e rompe estruturas estabelecidas. Não se trata de provocar conflitos, mas de entender que a fidelidade ao chamado gera impacto, e impacto gera reação. O erro de muitos é interpretar a oposição como sinal de erro, quando na verdade ela pode ser confirmação de alinhamento. O propósito não é validado pela aprovação coletiva, mas pela coerência entre o chamado e a prática. Quem vive para agradar a todos acaba abrindo mão da própria identidade e, consequentemente, do propósito que recebeu. O preço do propósito também envolve solidão em determinados momentos da caminhada. Há fases em que as decisões se tornam solitárias, não porque você foi abandonado, mas porque o nível de responsabilidade aumenta. Nem todos estão preparados para acompanhar processos profundos. O propósito exige maturidade para seguir em frente mesmo quando o apoio diminui. Esse tipo de solidão não é ausência de Deus, mas um convite à intimidade. É nesses momentos que aprendemos a depender menos da validação externa e mais da convicção interna. O propósito se fortalece quando deixamos de buscar aplausos e passamos a buscar fidelidade. Outro custo significativo do propósito é a necessidade de permanecer firme diante da rejeição. Ser rejeitado dói,
especialmente quando vem de pessoas próximas ou de ambientes onde esperávamos aceitação. No entanto, o propósito nos ensina que rejeição não define valor, apenas revela posicionamento. Muitas vezes a rejeição não acontece porque você está errado, mas porque sua postura confronta. Permanecer fiel em meio à rejeição exige equilíbrio emocional e espiritual. É escolher não se endurecer, não se amargar e não revidar, mantendo o coração alinhado e a consciência limpa. O propósito também exige constância quando os resultados não são imediatos. Vivemos em uma cultura que valoriza rapidez e visibilidade, mas o propósito opera em outra lógica. Ele é construído no tempo, no processo e na perseverança. O preço de continuar quando ninguém está observando, quando os frutos ainda não são visíveis, é alto, mas necessário. É nesse período que o caráter é moldado, que a fé é fortalecida e que a visão se aprofunda. O propósito que resiste ao tempo se torna sustentável e sólido. Entender o preço do propósito é libertador, porque ajusta expectativas. Quando sabemos que haverá desafios, deixamos de nos frustrar com eles. Passamos a encará-los como parte do caminho, não como obstáculos finais. Viver o propósito não significa ausência de dor, mas presença de sentido. Mesmo nas perdas, há direção. Mesmo na renúncia, há crescimento. O propósito que vem de Deus não promete facilidade, mas garante significado. E quando esse propósito é abraçado com maturidade, ele sustenta a caminhada, mesmo quando o custo parece alto, porque a convicção de estar no centro da vontade de Deus se torna maior do que qualquer preço a ser pago. A autoridade que flui do propósito não é construída por imposição, títulos ou reconhecimento humano. Ela nasce de uma vida alinhada, coerente e comprometida com aquilo que foi confiado por Deus. Diferente da autoridade buscada, essa autoridade é consequência. Ela não se anuncia, se revela. Quando alguém vive no centro do propósito, suas palavras carregam peso, suas decisões transmitem segurança e sua presença gera impacto, mesmo sem esforço consciente para impressionar. Essa autoridade não depende de cenário favorável, mas de convicção interior. É uma autoridade silenciosa, porém inconfundível, que se manifesta de forma natural na vida de quem permanece fiel ao chamado. O propósito vivido com integridade gera uma autoridade que não precisa ser defendida. Quem sabe quem é e por que caminha, não vive em constante necessidade de provar algo. A autoridade espiritual se sustenta na constância, não na performance. Ela é percebida quando há clareza de direção, firmeza nas decisões e equilíbrio nas atitudes. Pessoas que vivem assim transmitem confiança, porque não agem por impulso, nem por pressão externa. Suas escolhas são resultado de discernimento, e isso gera respeito, mesmo entre aqueles que não concordam com elas. A autoridade que flui do propósito é reconhecida até por quem resiste à mensagem. Essa autoridade também se manifesta na forma como se lida com desafios e oposição. Quem caminha no propósito não reage de maneira descontrolada diante de críticas ou confrontos. Há uma estabilidade interior que sustenta a postura. Isso não significa passividade, mas domínio próprio. A autoridade verdadeira sabe quando avançar, quando esperar e quando silenciar. Ela não se desgasta tentando convencer a todos, porque confia que o tempo e os frutos falarão por si. Essa maturidade espiritual é resultado de um propósito vivido com profundidade, não com pressa. Outro aspecto fundamental dessa autoridade é a coerência entre discurso e prática. Não há autoridade onde há contradição. Quando palavras e atitudes caminham juntas, a mensagem ganha credibilidade. A autoridade que flui do propósito não é construída em discursos eloquentes, mas em escolhas diárias, muitas vezes invisíveis aos olhos humanos. É no compromisso com o que é correto quando ninguém está observando que essa autoridade se fortalece. O caráter se torna o alicerce sobre o qual a autoridade se estabelece, tornando-a resistente às circunstâncias e às pressões externas. Essa autoridade também se reflete na capacidade de influenciar sem manipular. Quem vive no propósito influencia porque inspira, não porque controla. Sua vida se torna uma referência, não um instrumento de dominação. A autoridade espiritual não oprime,
orienta. Ela não confunde, esclarece. Ela não gera medo, gera confiança. Esse tipo de autoridade cria ambientes saudáveis, onde há crescimento, liberdade e responsabilidade. Pessoas assim não precisam levantar a voz para serem ouvidas, porque sua postura já comunica firmeza e direção. Viver no propósito também capacita a pessoa a agir com compaixão sem perder a verdade. A autoridade que flui do propósito não é rígida nem frágil, ela é equilibrada, sabe confrontar quando necessário, mas sempre com responsabilidade e amor. Esse equilíbrio é raro e, justamente por isso, poderoso. Ele revela maturidade espiritual e emocional, mostrando que a autoridade não é dureza, mas estabilidade. Quem caminha nesse nível compreende que a autoridade não é um fim, mas uma ferramenta para servir, edificar e conduzir outros com sabedoria. Quando entendemos que a autoridade é fruto do propósito, deixamos de buscá-la de forma ansiosa. Passamos a investir em alinhamento, fidelidade e constância. Com o tempo, a autoridade se manifesta de forma natural, sustentada por uma vida coerente e por uma fé madura. Ela não depende de reconhecimento imediato, porque seu fundamento é eterno. Essa autoridade permanece, mesmo quando os cenários mudam, porque não está apoiada em circunstâncias, mas em convicções profundas. É assim que o propósito, vivido com integridade, se transforma em uma fonte contínua de autoridade verdadeira e duradoura. Quando olhamos para os ensinamentos de Lucas 4, à luz da nossa realidade, percebemos que este capítulo não fala apenas de um momento específico da história, mas revela princípios eternos que atravessam gerações. Ele nos confronta com uma verdade profunda. Fé, coragem e propósito não são conceitos abstratos, mas escolhas diárias que moldam a forma como vivemos. Lucas 4 nos ensina que a caminhada espiritual autêntica não é linear nem confortável. Ela é marcada por decisões firmes, posicionamentos claros e pela disposição de permanecer fiel, mesmo quando o cenário é adverso. Em um tempo em que muitos buscam atalhos e validação constante, esse texto nos chama de volta ao essencial: alinhar a vida com aquilo que Deus estabeleceu, independentemente do custo. A reflexão que fica é direta e necessária. Em que temos fundamentado nossa fé? Temos permitido que circunstâncias, opiniões ou frustrações ditem nossas decisões, ou temos permanecido firmes naquilo que sabemos que é verdadeiro? Lucas 4 nos mostra que a fé madura não se curva à pressão, não se molda ao ambiente e não depende de reconhecimento. Ela permanece estável porque está enraizada em convicções profundas. Essa fé não elimina os desafios, mas nos sustenta dentro deles. Ela nos lembra que momentos de confronto não são sinais de abandono, mas oportunidades de crescimento e alinhamento espiritual. Este capítulo também nos ensina que coragem não é agir por impulso, mas permanecer fiel à identidade que recebemos. Em um mundo que constantemente tenta redefinir valores e relativizar verdades, ser quem Deus nos chamou para ser exige firmeza interior. Lucas 4 nos confronta com a necessidade de parar de viver para agradar pessoas e começar a viver para honrar o chamado. Isso não significa isolamento ou dureza, mas clareza. Quando sabemos quem somos e por que caminhamos, não precisamos nos justificar a todo momento. A coragem espiritual nos liberta da escravidão da opinião alheia e nos conduz a uma vida mais leve, porém mais responsável. Outro ensinamento poderoso é que o propósito não é um prêmio para os fortes, mas um compromisso para os fiéis. Ele não se sustenta em emoções, mas em obediência. Lucas 4 nos mostra que o propósito permanece mesmo diante da rejeição, da incompreensão e da oposição. Isso redefine nossa expectativa sobre sucesso espiritual. O sucesso, à luz desse ensinamento, não é ausência de conflitos, mas permanência no chamado. É continuar avançando com o coração alinhado, mesmo quando o caminho se estreita. Essa compreensão nos protege da frustração e nos fortalece para perseverar.
Ao final dessa reflexão, fica claro que Lucas 4 nos convida a uma fé mais profunda, a uma coragem mais consciente e a um propósito mais sólido. Ele nos chama a sair da superficialidade espiritual e a assumir uma postura madura diante da vida. Não se trata apenas de conhecer um texto bíblico, mas de permitir que seus princípios moldem nossas decisões, atitudes e prioridades. Cada ensinamento nos desafia a viver com mais intencionalidade, menos medo e maior alinhamento com a vontade de Deus. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela termine aqui. Permita que essa reflexão continue ecoando em suas escolhas diárias. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa fortalecer a fé, recuperar a coragem ou reencontrar o propósito. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que edificam, confrontam e direcionam. Sua participação ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas. Que este conteúdo seja um ponto de partida para uma caminhada mais firme, consciente e alinhada com aquilo que realmente importa. Permanecer no propósito é uma decisão diária, e ela começa agora.